Queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, eu venho até vocês hoje falar um pouco sobre os escritos de Ellen White, a profetisa da Adventista do sétimo dia, me perdoe. Será que os escritos de Ellen White têm o mesmo peso das escrituras? Como os adventistas veem os escritos de Ellen Gold White? Os adventistas dizem que não, que a igreja adventista não tem essa centralidade, não comparam os escritos de Ellen White com as escrituras. Mas, entre eles falarem a declaração de fé deles, há uma diferença bem grande. Esse site vai ficar na descrição do vídeo aqui embaixo. É um site adventista, tá dando para ver aí, não tá, Débora? É um site adventista, se você quiser pode acessar ele, vai ficar aqui na descrição, tá? E nós vamos provar aqui, por A mais B, que sim. Em 2022 foi feita a reunião da delegação internacional, a 61ª Assembleia da Associação Geral de Escritos de Ellen White, no Missouri, Estados Unidos, e de lá saíram algumas resoluções interessantes. Eu vou ler o documento aqui, ó. O documento é deles mesmo, da própria Igreja Adventista, isso não tem nenhuma, tá público aí, tá? Primeiro eles falam sobre a Bíblia, porque toda seita, irmão, que diz crer na Bíblia, ela não vai desqualificar a Bíblia totalmente, porque a seita, se você vê em outro vídeo aqui, identificando o que é uma seita, a diferença entre seita, religião, heresia e erro teológico, é um outro vídeo nosso que está aqui no canal. Se você quiser ver isso aí, pode ficar à vontade, que você vai ver que uma seita ela não despreza totalmente a Escritura. Mas, entretanto, todavia, ela acrescenta ou subtrai, ou alguma coisa ela vai fazer, divide a autoridade bíblica. E eles fizeram a resolução do documento lido na íntegra, tá assim. Resolução sobre a Bíblia Sagrada. Como os delegados da Assembleia, da Associação Geral de 22, em St. Louis, Missouri, expressamos nossa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e revelada. Isso é os adventistas falando, até aí tudo bem. Através das Escrituras Sagradas, Deus revelou a si mesmo a sua vontade à humanidade. Toda a Bíblia é inspirada e deve ser entendida como um todo para se chegar à conclusão correta quanto à verdade sobre qualquer tópico revelado. Pulando aqui mais adiante, ele diz: acreditamos que a Bíblia é a palavra profética de Deus, através dos profetas do Velho Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, e especialmente através de Jesus, através de seu Filho, Jesus Cristo. Deus revelou como ele agirá para a salvação dos seres humanos e executará o julgamento sobre a maldade. Até aqui tudo bem, nada de anormal. E aí é o que vem a questão de uma seita. Agora ele vem com o escrito de Ellen White. E aí é o que está, os adventistas dizem: não, a gente não tem o mesmo peso da Ellen White, não tem o mesmo peso da Bíblia. Vamos ver o que o documento de vocês fala. O que o documento de vocês fala. O bonito é o jogo de palavras que tem aqui, para dizer que não é, mas é. É aquele igual Nescau, era o 9.0, alguma coisa, que era igual, mas diferente. Veja isso aqui, ó. Como delegado da Assembleia da Associação Geral de 2022, em St. Louis, Missouri, expressamos a nossa profunda gratidão pela orientação profética de Deus, do Deus da Igreja Adventista do sétimo dia, visando viver por cada palavra que procede da boca de Deus. Nós levamos a sério as passagens bíblicas que ensinam sobre a natureza permanente do dom de profecia. Uma pergunta rápida aqui para os adventistas: será que se vier outro profeta, vocês também vão acreditar nele ou é só nessa daqui? Expressamos a natureza permanente do dom de profecia e prometem sua manifestação no fim dos tempos. Eles citam uns textos aqui de Joel, tal e assim por diante. Ok, tudo bem. Reconhecemos o dom da profecia na vida e ministério de Ellen G. White, 1827 a 1915. Acreditamos que os escritos de Ellen White foram inspirados pelo Espírito Santo
e estão centralizados em Cristo e baseados na Bíblia. Veja bem, uma coisa é nós termos doutrinas baseadas na Bíblia, outra coisa é nós termos visões que vão calçar a Bíblia. É isso que eles estão dizendo aqui, que os livros de Ellen White calçam as Escrituras. Irmãos, isso é um perigo violento. Em vez de substituir a Escritura, ele exalta o seu caráter normativo. Salvaguardam a igreja de todo o vento de doutrina. Veja, quem salvaguarda a igreja dos ventos de doutrina não poderia ser livro nenhum, a não ser as Escrituras. O livro, eles estão dizendo que o livro de Ellen White, junto com a Bíblia, salvaguarda a igreja de ventos de doutrina. Ou seja, sim, eles estão dizendo que os livros de Ellen White têm o mesmo peso das Escrituras quando se trata de moldar o caráter de uma pessoa. Isso aqui é um perigo violento. Ainda demais, e oferecem, falando sobre os livros dela, e oferecem um guia inspirado para passagens da Bíblia, sem esgotar o seu significado e impedir estudos mais aprofundados. Ou seja, para você se aprofundar mais na Escritura, você tem que estar com o livro de Ellen White do lado, porque somente a Bíblia não vai dar. Você pode me criticar aí embaixo, fique à vontade, tá? Bem-vindos, haters. É haters mesmo o nome desse negócio, não é? É haters, né? Bem-vindo aos haters, pode começar os mimimi aí embaixo, mas eu estou lendo o documento de vocês. Eles também nos ajudam a superar a tendência humana de aceitar da Bíblia o que gostamos e distorcer ou desconsiderar o que não gostamos. Ou seja, os livros de Ellen White servem para nortear a gente se nós estamos certo ou errado, irmão. É só as Escrituras. Somente isso. E aí vamos mais aqui avante. Comprometemos-nos a estudar em espírito de oração os escritos de Ellen White, com o coração disposto a seguir os conselhos e instruções neles encontrados. Olha só, isso aqui é uma devoção que o crente tem que ter somente a Bíblia. E o que é que está ensinando esse documento aqui? Dos adventistas do sétimo dia, tá? Lembrando ao amigo torcedor que é o documento de vocês, isso aqui. Vocês estão dizendo que para ler o livro de Ellen White nós temos que ler ele com um espírito profundo de oração, com o coração disposto a seguir os conselhos e instruções neles encontrados. Ou seja, não é somente a Bíblia, nunca foi somente a Bíblia. Seja individualmente, em família, em pequenos grupos, na sala de aula ou na igreja. Acreditamos que o estudo de seus escritos nos aproxima de Deus e de sua palavra infalível, as Escrituras, proporcionando-nos uma experiência transformadora e eficante. Em síntese, os delegados adventistas estão dizendo sim por A mais B, que acreditam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que os estudos de Ellen White aproximam o homem de Deus e aproximam o homem da Bíblia. Ou seja, é outro livro sagrado, são livros sagrados. E sim, irmãos, pelo que nós estamos vendo aqui nesse documento, Ellen White tem o mesmo peso do profeta Ezequiel, do profeta Joel e assim por diante. Por quê? Por causa da declaração que eles dizem aqui, que o dom de profecia, deixa eu me achar aqui, está aqui, que nós levamos a sério a passagem bíblica que ensina sobre a natureza permanente do dom de profecia. Se é permanente o dom de profecia, então eles estão dizendo que os profetas do Antigo Testamento e Ellen Golding White, os apóstolos e Ellen White, têm o mesmo peso. Então o que a Ellen White fala e o que Paulo fala é a mesma coisa. O que a Ellen White fala e o que o profeta Ezequiel falou, profeta Jeremias, é a mesma coisa. Ou seja, para o adventista não é somente as Escrituras, nunca foi. Nunca foi. Então, sim, os adventistas acreditam que os escritos de Ellen White são inspirados pelo Espírito Santo e têm o mesmo peso das Escrituras. Isto é uma heresia sem fundamento nenhum. Isto é uma das maiores das heresias que já se viu. E aí você diz assim, pastor, então por que o senhor está expondo? Irmãos, nós expomos os hereges justamente para você não achar que você está ouvindo uma pregação de Deus, quando na verdade Tiago diz que da mesma fonte não pode jorrar uma água doce e uma salgada. Esse negócio aqui, eles denigrem no sentido teológico, eles
eles tiram a autoridade, minam a autoridade bíblica. Eles não só minam não, eles dividem a autoridade bíblica, como você pode ver aqui em outro vídeo desse canal. Então tomem muito cuidado. Sim, os escritos de Ellen White para o Adventismo são inspirados pelo Espírito Santo, e se são inspirados pelo Espírito Santo, são inerrantes. Isso é um perigo muito grande. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de você e de mim e te abençoe em nome de Jesus.